trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you are. Esse é seu devocional Examinai, leitura do Salmo 69 com alguns comentários. Glória a Deus, saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 69. Estamos de volta aqui no canal com a leitura devocional do livro de Salmos. Se você procurar na nossa playlist, acho que nós paramos no Salmo de número 68 e vamos dar continuidade nessa leitura devocional do livro de Salmos. O livro de Salmos, esse salmo quem escreveu foi Davi, mas é um salmo que tem um teor messiânico. Salmo com diversas frases isoladas sobre a paixão de Cristo e parte de seu ministério terreno. São algumas frases que você vai encontrar, umas frases isoladas messiânicas, ou seja, que não foi Davi falando da sua própria vida, mas sim da vida do Messias. Você vai encontrar várias passagens falando sobre a sua decisão de enfrentar o vale da sombra e da morte em nosso favor. E algo que vai te lembrar algum desses textos sobre a luta de Cristo no Getsemane. Amém? Já pegou a sua Bíblia? Desde já, enquanto você pega, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e aqueles que ainda não são inscritos que possam se inscrever, pois aqui você só vai encontrar Bíblia, a palavra de Deus, assuntos, meditação, para que você possa cada dia mais ser abençoado. Amém? Salmo 69, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Nos diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas chegaram até a alma. Afundado estou em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Cheguei às águas profundas, onde a corrente me arrasta. Verso 3: estou cansado de chorar, a minha garganta está seca, e os meus olhos se desfalecem enquanto espero em Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que quiseram destruir-me, meus inimigos sem motivo, são muitos. Devo devolver então o que não furtei. Aqui você pode observar os fariseus e o concílio dos principais do templo, né? Eles queriam a honra que o povo oferecia somente a Cristo. Fala da sua vontade dedicada ao Pai. O Salmo versículo de número 5. Tu, ó Deus, conheces a minha insensatez e as minhas transgressões não te são ocultas. Aqui você vê uma particularidade de Davi, lembrando o seu ato de contar o povo sem depositar a oferta devida por fazer um censo. Você pode encontrar isso em 2 Samuel 21, Êxodo 30 e o versículo 13. Versículo de número 6. Não sejam envergonhados em mim aqueles que esperam em ti, ó Senhor Jeová. Deus dos exércitos, não sejam confundidos em mim aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Uma profecia messiânica onde os seus discípulos e os que creram nele, né? Em Lucas 24, 21, você pode ir lá e verificar essa referência do que se trata. Verso 7, por ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Então você pode ver aí uma prefiguração das contendas que Cristo sofreu no seu ministério.
Como já falamos, Davi tem uma certa... Algumas coisas de Davi tem algumas certas tipologias de Cristo. Então, que muitas das vezes o que Davi passou, perseguição, afrontas, Cristo aqui aponta para uma coisa que iria acontecer com Cristo. No verso de número 8, tornei-me um estranho para os meus próprios irmãos e um estrangeiro para com os filhos de minha mãe. Você pode ver que esse é um texto também messiânico, quando a sua família creu que ele estava possesso. Você já ouviu falar desse texto? A própria família de Jesus Cristo, induzida pelos escribas e fariseus, imaginava que Jesus tinha demônio, porque a Bíblia diz que nem os da própria família criam que ele era o Messias. Você pode verificar isso aí, em Marcos capítulo 3, versículo 21. Como ele era visto pelos seus irmãos de sangue, uma narrativa do sofrimento de Davi quando vivia entre os seus 7 irmãos. Por que Davi era tão odiado? Seu pai Jessé, tendo considerado toda a trajetória da sua família, percebendo a iniquidade em que todos estavam envolvidos, considerando a promessa da semente da mulher de Gênesis 3:15, entendeu que nenhum de seus filhos poderia ser um instrumento para a descendência do Messias. Sendo de Belém de Judá, crente nas profecias, sentia um encargo e o peso de sua responsabilidade presente. Lembre-se de que Satanás vem trabalhando pessoalmente para destruir a semente da mulher, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4. O verso 9 vai dizer da seguinte maneira: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então aqui, mais uma vez, podemos observar que tem aqui uma alusão, uma profecia messiânica. Quando isso foi observado? Quando Jesus entrou no templo para purificá-lo. A principal causa do ódio dos sacerdotes, Anás e Caifás, nos dias do ministério de Jesus, aproveitaram-se do povo de Israel que vivia longe e outras nações para extorquí-los, pois como vinham de longe com os seus animais para o sacrifício e as moedas que traziam eram estrangeiras, tinha 2 problemas. Número 1, a inspeção do templo, e número 2, o câmbio. Geralmente os animais, fora a barbaridade que acontecia no templo, e porque Jesus veio fazer aquela purificação derrubando as mesas dos cambistas. Veja, os animais eram rejeitados, ou seja, as pessoas que vinham de longe traziam os seus animais, só que quando chegava na inspeção dos sacerdotes, eles eram rejeitados. E esses animais passavam por uma ala, onde ia, segundo eles, iam os animais rejeitados, vamos dizer assim, que entrava por uma porta da frente e saía pelo fundo. E aquelas pessoas compravam os mesmos animais que eram rejeitados do templo. Veja, os animais eram rejeitados e comprados pelo mesmo templo, depois vendidos como bons a outros que passavam pela mesma inspeção. Como havia uma taxa para o câmbio, o comércio do templo era grande. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, alardeado pela multidão, viu as tendas sendo montadas e preferiu passar a noite em Betânia. E na manhã seguinte ele veio e executou a limpeza nos átrios do templo, depois de ser secado a figueira, onde ele amaldiçoou ali a figueira, que representa a autoridade de atar o valente para saquear a casa. Verso 10 vai nos dizer da seguinte maneira: estando com a minha alma em jejum, e isto se converteu em afronta. Então veja aqui, mais uma vez, não é Davi, mas ele está falando aqui, apontando para Cristo, o jejum de Cristo nos 40 dias, uma afronta no mundo espiritual. A zombaria dos bêbados foi revivida no Calvário.
Verso 11 diz: vesti-me de cilício e me tornei um provérbio, objeto de zombaria. Então você vai ver aqui uma profecia sobre as circunstâncias vividas na cruz entre os soldados e os bêbados, onde zombavam de Cristo, dizendo: não salvou os outros? Se tu és o Cristo, desce da cruz e salva a ti mesmo, e creremos que tu és o Messias. Verso 12: aqueles que se assentavam à porta falam contra mim. Sou o estribilho da canção na boca dos beberrões de licores. O verso 13: mas quanto a mim, seja a minha oração endereçada a ti, Senhor Jeová, em tempo aceitável. Ó Deus, na abundância da tua misericórdia, responde-me segundo a verdade da tua salvação. Livra-me do barro e não permitas que me afunde. Livra-me daqueles que me odeiam e das águas profundas. Aqui uma oração do Messias que pede livramento do barro. O barro, a matéria-prima do corpo humano, que aqui é símbolo da morte. As águas profundas são os tipos da morte e do Sheol, o lugar da permanência dos mortos antes da morte de Cristo. Nós temos um vídeo aqui em nosso canal, você vai lá na nossa playlist e busca sobre esse assunto aí, falando sobre o Sheol, o Hades, o inferno. Hoje apenas os mortos ímpios permanecem ali, enquanto os justos são levados para a Nova Jerusalém celestial, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. O verso 15: não permitas que as correntes me inundem e nem um abismo me trague, nem que a cova cerre a sua boca sobre mim. Está falando sobre a sepultura, a morte e o Sheol. A alma do Messias pede livramento do poder do mal. Responde-me, Senhor Jeová, porque grande é a tua misericórdia. Volta-te para mim conforme a multidão das tuas compaixões, e não ocultes o teu rosto do teu servo, porque estou em apertos. Responde-me rapidamente. Então você vai vendo aí várias passagens bíblicas que remetem ao Messias. Aproxima-te da minha alma e redime e resgata-me por causa dos meus inimigos. Verso 19: tu conheces o meu opróbrio, a minha vergonha e a minha confusão. Todos os meus opressores estão diante dos meus olhos. As afrontas quebrantaram o meu coração e estou enfermo. Procurei por alguém que tivesse compaixão, mas não encontrei ninguém. Você pode observar isso sendo a sede e o opróbrio do Messias na cruz. Não lhe pertenciam, eram nossos, como está escrito em Isaías 53. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando ele disse tenho sede, era um ataque de Satanás contra o seu juramento. Quando ele voltou, que não beberia mais o fruto da vida, até que o beberia no reino de seu pai. Ou seja, Jesus tinha feito um voto de Nazireu, que não beberia mais do suco do fruto da vida até que bebesse juntamente conosco no reino de seu pai. E ali foi uma afronta de Satanás para que ele quebrasse o voto dele ali na cruz, mas ele rejeita, porque ele não poderia quebrar o seu voto. O verso 22: a mesa posta diante deles converta-se em laço, e prosperidades deles se tornem armadilha. Então veja que a maldição que viria sobre os algozes da cruz, a falsa paz e a falsa celebração, uma maldição, porque ele teve sede e não lhe deram água para beber, pois na ocasião em que os soldados recebiam alimentos, ele pedia água. O verso de número 23:
escureçam-se os olhos para que não vejam e fazem que os seus lombos se estremeçam sempre. Então, aqui também temos uma maldição daqueles que o feriram, as costas vacilantes. Eles o feriram, mas foram as suas costas que sentiram o baque pelo rosto, pelo resto de suas vidas. O verso 24, derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os consumas. Fique desolado o seu acampamento e não haja quem habite nas suas tendas. Porquanto perseguem a quem tu feriste e acrescentam dor àqueles que golpeastes. Acrescenta a iniquidade deles e não tenham parte na tua justiça. Sejam riscados dos livros dos vivos e não sejam escritos com o justo, ou seja, os seus nomes ausentes no livro da vida do Cordeiro, por tamanha atrocidade que fizeram com o Messias. Verso 29, eu porém estou afligido e dolorido, defenda-me na elevação da tua salvação, ó Deus. Esse texto ele está falando sobre a hora da ressurreição do Messias, de Jesus Cristo. O verso 30, louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com louvores, momentos pós a sua ressurreição. Verso 31, isto será mais prazeroso ao Senhor Jeová do que um touro ou um boi com chifres e unhas, ou seja, o louvor do próprio Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Seria melhor do que sacrifício de touro ou boi. Verso 32, os mansos verão isto e se alegrarão. O coração daqueles que buscam a Deus viverá. Ou seja, a sua entrada no Sheol, no Hades, onde ele foi anunciar ali a sua vitória. Salmo 69, verso 33. Porque o Senhor Jeová escuta os indigentes e não desdenha os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se movem. Verso de número 35. Porque Deus salvará a Sião e reconstruirá a cidade de Judá e habitarão ali e terão por possessão. Essa profecia é sobre Jerusalém depois da guerra do Amargedon, porque Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá e habitarão ali e terão por possessão. E também herdará a semente dos seus servos e viverão ali os que amam o seu nome. Ou seja, depois da batalha do Armagedon, Deus restaurará as terras de Judá. Então, essa foi a leitura devocional do Salmo 69 para você, com alguns comentários sobre alguns textos messiânicos. Desde já eu gostaria de agradecer você, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Bom e maravilhoso é meditar, examinar, ler, ouvir logo pela manhã, assim, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te dê a paz, a salvação, e que o milagre de Deus possa ser real nas vossas vidas. Amém? Você que gostou aí da leitura, iremos dar continuidade, que você possa estar todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura no devocional Examinai. Wherever you would call.
take me deeper than my feet.